Sim. Então tá bom. Irmãos, bom dia. Muito obrigado, tá, pela presença. Bom demais ter vocês aqui. Agora nessa nova caminhada, né, mamãe? Está aqui minha mãe, veio também do Senhor Jesus, está aí para acompanhar o discipulado, está aprendendo um pouquinho mais da palavra. E antes de dar início, eu vou convidar para fazer uma oração. Vamos orar antes de iniciar as aulas. Eu também vou querer conhecer rapidinho um pouquinho de cada um, tá bom? Então vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, nós te louvamos e bendizemos porque o Senhor é bom em todo o tempo. Obrigado por esta manhã, obrigado por tua graça, misericórdia, salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos deu fôlego de vida e nos deu a oportunidade de estarmos aqui vivos, entre amigos, entre família de Cristo. Peço ao Senhor, pelo Espírito Santo, que habite em nós, que tome frente dessa aula, tome frente desse trabalho, tome a vida de cada um aqui presente em tuas mãos, Senhor, nos livrando e nos guardando para a vida em abundância, vida de batalhas e de vitórias, porque aqui estaremos falando da tua palavra, ensinando a tua palavra, formando cristãos, formando os talmidins de verdade. Louvado seja o teu santo e poderoso nome. Amém. Amém. Eu citei aqui na oração talmidins. Vocês sabem que são, que já ouviu falar dessa expressão? Talmidins, antigamente na cultura, antigamente não, até hoje, na cultura judaica, são os alunos que seguem o mestre. Jesus tem uma fase, tem uma parte na Bíblia, nós vamos estar vendo ela também em outras aulas, que Jesus fala: toma sobre vós o meu jugo que é suave e o meu fardo que é leve. Isso ele estava falando com os talmidins dos judeus nessa época, que estavam sobrecarregados pela opressão religiosa, cobravam tanto deles, mas na verdade eram hipócritas, não faziam, né? E Jesus veio e apresentou para eles: não, vamos dizer assim, no meu linguajar, vamos dizer simples, gente, não é bem assim, não precisa de tudo isso, tanto sincretismo para adorar a Deus, para fazer a vontade de Deus. Aí, como o Tiago diz, a religião de verdade é ajudar o próximo, ajudar a viúva, ajudar os órfãos e necessitados. E aí Jesus traz isso, tá? Talmidins, os discípulos eram talmidins. Nós vamos entrar em mais detalhes disso aí no decorrer da aula, tá? Eu vou tomar cuidado porque sempre vai estar linkando, mas eu não vou perder a essência aqui do slide para vocês depois estarem acompanhando em casa. E aí nós vamos estar em comunhão, então vou estar deixando meu contato com vocês. Podemos fazer grupos de WhatsApp, se não achar demais. Eu sei que todo mundo tem um monte de grupo, às vezes até nem chega em grupo, mas se quiser, não, vamos fazer um grupo para ali, estar batendo papo, esclarecendo dúvidas, porque às vezes a dúvida de um é de outro, tá bom? Fiquem à vontade, vocês me falam no final que a gente vai querer. Então vou dar sequência, já chegou todo mundo. Então, eu vou seguir primeiro de forma educada, me apresentando, para vocês conhecerem um pouquinho. Acho que é o mínimo que pode fazer. Longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é porque é uma apresentação rapidinha, um resumo, que eu sempre faço nas primeiras aulas, tá? Quando eu vou fazer um trabalho na igreja ou em alguma escola. Então, a minha caminhada cristã começou em 2004. Eu falo católico, apostólico, protestante, porque o crente, o evangélico, ele é católico, né? O cristianismo, que é universal significa católico, ele é cristão apostólico, né? Nós somos cristãos, nós vamos conhecendo e aprendendo com os apóstolos de Jesus, seguindo a doutrina de Jesus. Então assim, nós somos cristãos católicos protestantes, porque a religião cristã do cristianismo, ela não foi Jesus que fundou. Vocês sabem qual é a religião de Jesus? Judeu. Era não, desculpa. Jesus é judeu. Não é só judeu. Jesus é judeu fariseu. Jesus era da linha do judaísmo e do farisaísmo. Dentre as 5, né, mais conhecidas na época de Jesus. Jesus é judeu fariseu, tá? Então minha caminhada começou em 2004 e já em 2005 eu fui batizado, entendi, nós vamos ter alguns versículos falando disso, o chamado de Jesus, o chamado de Deus. A gente está bom ficar aqui do lado, que está todo mundo assim, aqui ali. Está sendo improvisado, mas nós vamos arrumar tudo direitinho, tá? Vai ficar bem confortável aí, porque nós são mais de 20 domingos para estar fazendo essa estrutura
do início, né, da caminhada. Eu não sei se é início também. Quem que aceitou Jesus no início e agora está se reconciliando? Todo mundo como é que é a caminhada? Eu já, um bom tempo, já tinha ido na Lagoinha. Eu só não tinha feito ainda o batismo, né? Mas há muito tempo atrás eu já venho seguindo. Olha, Deus, mesmo caminhada? Dona Lélia, também. Você? Já vinha também, aprendendo, e agora que decidiu tomar, agora que já deu o time que vai fazer o batismo. É isso? Então tudo bem. É exatamente isso, porque é um chamado, é aquele que crer e for batizado, esse será salvo. Tá? Então eu fui bacharel em teologia de 2014 a 2017, foi onde eu conheci o pastor Rodrigo Santana, ele foi meu professor nesse período em algumas matérias, que diga-se de passagem foram as melhores matérias. O pastor Rodrigo, por isso que hoje eu estou aqui trabalhando com ele, ele sempre é Bíblia, a palavra de Deus é Bíblia. Tem muito que vocês vão de repente animar a fazer também os seminários, vocês vão conhecer muita cultura, história, teologia, mas Bíblia, tudo baseado na Bíblia, tá? É interessante, depois darem sequência em estudo. Iniciei uma especialização em psicanálise, porque parece que eu não terminei, foi no mesmo período, então tinha uma loucura de só ler, não dava, precisava trabalhar e sustentar a família, né? Então, entre um ou outro, eu escolhi dar continuidade na teologia. Aí em 2018, o curso onde eu iniciei, lá no Coinonia, ele tinha o reconhecimento pelo método, depois não tinha mais. Mas eu falei, não, eu quero dar sequência. Então, quando eu finalizei no Coinonia, eu fui na faculdade Entre Rios. Essa faculdade ela é do Piauí, então era um curso semipresencial. Mas quando era presencial, eu poderia fazer aqui em Belo Horizonte, num centro psicanalístico, que é na FAMET. Então, eu fiz esse curso lá na FAMET em 2018. E como eu tinha já dado uma pincelada na parte de psicologia, depois eu fui estudando por conta própria. Não fiz uma faculdade, mas sempre fui estudando porque eu gostava disso. Eu era vendedor, e vendedor precisava conhecer de pessoas, mas eu não sabia. Depois disso aí, na verdade, era Deus preparando para usar isso para a obra dele, para abençoar e ajudar pessoas. Mas então eu ficava estudando isso para entender estratégias de vendas, comunicação, análise comportamental, leitura de pessoas. E aí fiquei bastante tempo estudando um pouquinho sobre isso, tá? Mas aqui rapidamente, um pouquinho sobre o que eu fiz, essa questão da teologia, também a parte humana. Eu sou casado, tenho 41 anos, sou casado com a Luma Rezende, ela tem 34 anos, e somos pais da Isabel, que hoje tem 2 anos e 7 meses. Nessa fotinha ela tinha 5 meses, tá? Agora é o meu propósito aqui, é trazer conteúdos relacionados a nova vida. A caminhada com Cristo, ela é nova, a gente passa por um renovo. O batismo, ele é um renovo, ao sair das águas, é um renovo de vida. É um símbolo ali que eu falo, não, mas o batismo é, eu vou mergulhar, vou sair, vai ver tudo novo. Quem sou eu para falar que sim ou que não, né? São experiências diferentes. Mas eu gosto de comparar, hoje eu estou sem, desculpa, eu bati de moto esses dias, com os dedos inchados, eu tirei a aliança, vou treinar, tiro, coloco, ficou na minha bolsa, eu estou sem. Mas eu falo que pode se comparar com um anel que nós usamos. O anel simboliza a aliança que nós temos com uma mulher, com a nossa esposa, que é o amor, lealdade, fidelidade, vida, família e fé. Então é por isso que eu falo que o conteúdo que nós vamos ver é relacionado à nova vida, que é a nova vida como cristão. Então nós vamos ver sobre fé, amor, família, cristianismo, como ser cristão, lealdade e fidelidade a Deus. Tudo à luz da Bíblia. Eu não posso nem fazer diferente. Eu estaria pecando. Então tudo à luz da Bíblia. Vocês fiquem à vontade até me corrigir, caso eu entre em algo a mais aí que não tenha a ver. Ok? Fiquem à vontade. Porque aqui eu falo que quando eu venho fazer uma aula, que na verdade nós aprendemos juntos. Nós estamos aprendendo juntos. Eu estou aprendendo, reaprendendo todo dia. Porque é luta diária. Quando eu gosto dessa ideologia, soldado, porque soldado treina todo dia. Nós vamos treinar todo dia, lendo a Bíblia, orando e jejuando, ferramentas espirituais, jejum e oração. Eu tenho um testemunho muito interessante para falar com vocês, diferente ao jejum. Mas vamos na lição 1, conforme está na apostila, nós vamos ver o plano de Deus para a minha vida. Muito amplo o assunto, eu sei, mas vocês vão ver que o plano de Deus para a minha vida, nós vamos começar com o que eu aprendi o quê? O básico. Sabe aquele básico? Isso aqui é básico, mas é o básico que você usa todo dia.
Nós vamos começar por assim. É um básico que você usa todo dia. Eu gosto de esporte, eu treino jiu-jitsu. E no jiu-jitsu, depois de um tempo que você, vamos dizer assim, aprendeu, faz muito básico, você começa a buscar coisas novas, como qualquer esporte, melhorar, crescer, fazer bons. Uma vez o professor de jiu-jitsu falou comigo: não, para com isso, faz o básico bem feito, funciona muito bem. Quando caiu a ficha, eu não, vou voltar a fazer o básico, isso aqui fica para de vez em quando. Então, assim, tem algo que nós vamos ter como básico para a nossa vida cristã, para o dia a dia, para o básico, toda hora, é de manhã, de tarde e de noite. Se tornar, por osmose, você está orando, agradecendo a Deus e recitando alguns versículos chaves, tá bom? Por isso que eu falo que entender o plano de Deus para a nossa vida é o básico que funciona, mas é um básico longo, tem muita coisa para a gente estar conhecendo aí, mas nós vamos devagar, como alguns próprios professores falam, até hoje estuda e aprende. Até o apóstolo Paulo, quando estava estava preso, já pronto para ser condenado, já estava condenado à morte, quando um dos seus alunos estavam indo visitar, ele pediu para levar o quê? Os pergaminhos. Ele ainda queria continuar lendo, continuar estudando. A história do apóstolo Paulo, vocês vão ver, deve ser na escola bíblica. Nossa, ele já, nessa época que ele estava sendo usado por Deus, ele já era um cara extremamente conhecedor das Escrituras. Faltava um pouquinho ali, que era Jesus Cristo da onde eles estão, né? Para alertar para a parte espiritual, para a parte emoção, a parte que às vezes, com muito estudo, a pessoa acaba perdendo. Mas então nós vamos ter esse equilíbrio. Fala que é o equilíbrio espiritual, o técnico, o científico, busca o equilíbrio. Deus é equilíbrio, Deus é perfeito. Todas as coisas que Ele faz, Ele quer que nós sejamos assim. Seja de vós santo, porque eu sou santo. Mateus 5, seja de vós perfeito, porque o vosso Pai é perfeito. Tá? Então vamos lá. E esse é um versículo que vocês mais vão ouvir na vida de vocês, que é João 3,16. Quem está com Bíblia pode abrir. Algo interessante que nós vamos começar desde já é folhear a Bíblia. Mexer. Vocês devem ver aqui com o pastor Rodrigo, né? Tanto no culto quanto na escola bíblica, em qualquer curso. Abre Bíblia e não fica ali não. Você vai em texto, vai o tempo todo. Isso é legal, que você já domina também a sua espada, né? Você vai estar usando bastante, você vai estar fácil. Vocês já têm o costume, já dominam, legal. Vamos continuar praticando, ficar fora. Quem não trouxe Bíblia, está aí na tela para a gente ler, tá? Então vamos lá. João, Evangelho de João, capítulo 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Desculpe, meu filho. Tem a vida eterna. Nós vamos, se eu falar muito de eternidade, porque Deus é eterno e Ele nos fez para sermos assim. Deus nos fez para sermos o quê? Perfeito. O homem foi criado para ser completamente feliz. Deus nos queria perfeitos e puros, vivendo uma vida de plena comunhão com Ele. Porque Adão era assim, Adão ele brilhava. Lembra lá que Moisés, quero ver tua face, mas acho que ele é a face de Deus, morre. Mas ele quem apareceu para Moisés, ele viu apenas a sombra, foi de Jesus, o rosto dele já brilhou. Adão era assim, ele andava com Jesus, Adão brilhava. Vamos ver como que era, rapidinho, só uns detalhes, como que, aonde que mostra que Adão tinha comunhão com Deus, andava com Deus o tempo todo. Gênesis 2, 15, 17. Estou procurando também, vou abrindo, né? Não pode fazer junto. 2, 15, 17. Alguém já achou? Já pode ler. Alguém vai ler? Você vai ler? 15 a 17? Isso. Gênesis capítulo 2, versículo 15 a 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Então aí só desculpa, pode ser só até 17, obrigado, irmão. Então aí, ó, já vê Deus tomando Adão, levando ele até o jardim e conversando com ele, ó, é para fazer isso, 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 isso. Já dando as instruções para ele lá no paraíso. E aí nós vemos no versículo 19 e 22.
Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como lhes chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. 22. E a costela que o Senhor tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e lhe a trouxe, e disse o homem. Natal 22, né? 22. Porque aqui é só para identificar a comunhão com Deus, a confiança que Deus estava entregando na mão do homem, deixando, aqui, essa terra é sua, por favor, domine sobre ela, organize e dê nomes, né? Organizar tem que ter nomes, né? Igual o fichário, vai encontrar, coloque os nomes. E além disso, com a intimidade com Deus, Deus vai identificar o que? Nossa necessidade. Ora nenhuma Adão pediu uma ajudadora. Adão não pediu nada para Deus. Deus viu a necessidade e não, peraí, não é bom que o homem seja só, não. É bom que ele tenha ajudador, ele formou, sem pedir. A intimidade com Deus é isso. Você vai sentir já essa necessidade de ser criado. Então, aí eu entro no resultado. Mas a essência é a intimidade com Deus. Ele vai trazer todos os recursos também. Ele vai trazer a clareza do que de fato é recurso ou não. Porque, infelizmente, teve que a quebra dessa intimidade com o pecado. O pecado, mas o homem pecou e essa comunhão foi quebrada. Gênesis 3, 1 a 6. Aqui nós vamos ver já o pecado e também já começa a primeira profecia do Messias. Mas vamos ver apenas o pecado, a quebra. Gênesis capítulo 3, também aí na frente, versículo 1 a 6. Eu vou ler para vocês. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comerás, nem tocareis nele, para que não morra. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, os vossos olhos se abrirão, e como Deus serei conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher, olha essa primeira parte, como é que Satanás traz o engano. Até hoje é assim, através das redes sociais, TV, música, tudo na mente. Como que ele usa da artimanha, atacando o quê? Os pontos da nossa fraqueza. Qual que é o ponto da nossa fraqueza? O exemplo aqui da mulher, olha só, da mulher eu falo da Eva. Nós, homens, né? Nossa humanidade tem essa fraqueza pecaminosa. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para o entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu, e deu ao marido, e ele também comeu. Não é tadinho do marido, né? Que foi enganado pela mulher e pela serpente. É a natureza. O que eles fizeram ali o que foi desejado ali por eles na hora que a serpente ofereceu? O que a serpente ofereceu para eles? Ser como Deus, ter conhecimento, abrir os olhos. Não, nós estamos cegos. Como assim estamos cegos? Vão se abrir os seus olhos, vocês vão ver e vão ser como Deus, poder. Então, falou, essa mesma tentação Satanás usa até hoje, inclusive é com todo mundo. Satanás usou ela com Jesus. Lembra das tentações? Jesus sendo tentado pelo Satanás. Olha aqui, ó, todos os reinos da terra, está tudo meu. Você pode gostar que eu vou te dar. Deus já está, não, de jeito nenhum. Ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele darás culto. Por exemplo, seria a resposta aqui de Eva e Adão, só que infelizmente não foi assim que seguiu, tá? Então, pecado é isso, pecado é isso, não está em sintonia com o plano de Deus para a nossa vida. O plano de Deus para a nossa vida é a espiritualidade. A gente está deixa aberto aqui para circular mais ar? Vou deixar que eu estou sentindo para ter a intimidade, a santidade, para quê? Para a perfeição. Até esqueci da gravação. Ok. Até aqui,
super light, tranquilo, básico, tradicional. Vamos ler então Marcos, Evangelho de Marcos, segundo Evangelho da Bíblia, capítulo 16, o último capítulo, bem coladinho ali em Lucas. Marcos 16, versículo 14 ao 16. Depois eu corrijo. 16. Seguir a leitura, tá bom? Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram créditos ao que o tinham visto ressuscitado. E disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, este será condenado. Então, crer em Jesus parte... O que significa crer? Já se perguntaram? Já fizeram essa pergunta? O que significa crer em Jesus? Acreditar. Hã? Acreditar. Acreditar é o primeiro passo. O primeiro passo. Crer é acreditar. O que mais? O crer, ele é o seguinte: o crer em Jesus, ele significa andar junto, caminhar junto. O caminhar junto, andar junto, é fazer o que Jesus fez. É igual eu falei no início, é ser um talmidim. É você ler, conhecer as Escrituras e ser a bênção. Ser a bênção aqui na terra. Porque quando você segue as Escrituras, você é a bênção. Tá? Olha em Romanos, e essa bênção, você ser a bênção, o que ele falou aqui? É ir por todo mundo. Por todo mundo você vai encontrar diversas etnias, diversas crenças, diversas religiões, diversos tipos de pessoas. Então por isso que entre nesse trabalho na época lá do apóstolo Paulo, quase na época da igreja primitiva, olha em Romanos 3, capítulo 3, vamos ver o versículo 9 a 12, está ali na tela. Pois bem, devemos concluir que nós judeus somos melhores que os outros? Não, de maneira nenhuma, pois já mostramos que todos judeus e gregos e gentios estão sob o poder do pecado. Gentil, gente, em algumas Bíblias vai estar escrito todos, judeus ou gregos, tá? Mas porque todo que não era judeu era gentil, tá? Todo que não era judeu era gentil. Então por isso que a tradução está gentios. Então estão sob o poder do pecado. Como afirmam as Escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer. Ninguém é sábio, ninguém busca a Deus. Todos se desviam, todos se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. Então, isso aqui é uma afirmação que até dói, né? Nossa, como assim? Será que eu sou assim mesmo? Mas não. Aqui é algo bem polêmico, porque todo dia, acabei de conversar com o Daniel lá embaixo, falei para ele assim: olha, nosso corpo biológico, ele tem energia e força e saúde de acordo com o que você come e bebe. Dependendo do que você come e bebe, você está adquirindo doença. Você está estragando não só a estética do seu corpo. Você está estragando seus dentes, seu cabelo, seus olhos, você está adquirindo glicose, diabetes, colesterol e aí vai. Diversas doenças. Então, se você tem um alimento sadio, está tudo bem com você. Assim é a mente e o espírito. É com que você se alimenta, com os olhos e com o ouvido. Os olhos e o ouvido. Com o que você está assistindo e ouvindo, esse vai ser você. Esse vai ser o seu espírito. Vai ser a sua essência. Então, por isso que existe essa vamos dizer, essa afirmação, essa condenação. Porque os homens, às vezes, são tão hipnotizados pelas coisas que tem na Terra, que nós estamos de passagem, que acabam se esquecendo daquilo que é a eternidade, que é para a nossa vida. Nós somos feitos para ser perfeitos e eternos. Aqui estamos de passagem. Quanto mais se apegamos às coisas terrenas, mais longe está o Espírito Santo de Deus. Por isso a importância de quê? Continuar na fé, na oração, na ferramenta poderosa espiritual que é o jejum e oração e a leitura e estudo bíblico.
Pois todos pecaram, ali também o apóstolo Paulo continua no mesmo capítulo, versículo 23. Pois todos pecaram e alcançam, e não alcançam a glória de Deus, como diz em Romanos 3, 23. Tá? Esse é o versículo. Pelo texto podemos deduzir que todos os seres humanos estão incluídos como pecadores. A pessoa considerada mais ética possível, essa também está incluída. É pecador, pela herança do pecado. Herança em um, que foi em Adão. Nós temos hoje a marca da promessa. Amém? Nós aceitamos Jesus. Que marca que é essa? Essa marca é o sangue do cordeiro. Vocês sabem por que é um cordeiro? O cordeiro era a prática que é feita até hoje. O sumo sacerdote ele pega o cordeiro, e é um cordeiro santo, um cordeiro puro. O cordeiro puro ele não berra, ele vai em silêncio para o matadouro. Então ele pega o cordeiro, ele põe o cordeiro assim, ó. Como que ele vai entrando? Tem lá a sinagoga. Então ele vai entrando com o cordeiro assim, ó. Ele já vai entrando e batendo, para mostrar que o cordeiro ele é puro. Então lá todos com vestes brancas, todos os judeus que conseguiram entrar antes, porque assim, tinha lá existe um muro até hoje, né, o Muro das Lamentações, onde era o templo de Salomão. Entrava-se no templo, os que não entravam no templo ficavam do lado de fora. Então assim, Israel, Jerusalém nessa época, eram muita gente que veio de Jerusalém. Todos os judeus de todos os cantos do mundo iam para essa expiação ver a morte do cordeiro. Resumindo, tá? Depois eu vou entrar em detalhes. Eles pegavam o cordeiro, ele matava o cordeiro, derramava o sangue ia assim numa espiral. Nessa espiral ele pegava o sangue, fazia as suas orações e jogava o sangue assim, ó, onde todo aquele que recebia o sangue do cordeiro tinha a marca da promessa, a marca onde Deus estavam salvos. Por quê? A marca que eles tinham sem o sangue do cordeiro é a marca do pecado, que é a herança do pecado. Por isso que todos nós somos pecadores. É a marca de Adão. Por isso que em Cristo Jesus nós somos salvos, porque somos cobertos pelo sangue que foi derramado. Que agora não é cordeiro, teve o cordeiro santo, perfeito, Jesus. Foi o único sacrifício para a salvação de toda a humanidade. Então hoje o mal, quando nos vê, diz a gente por vermelho. Adão tem vermelho. Nós somos um tal medinho do Adão santo perfeito que é Jesus Cristo. Tá? Então por isso que essa herança pecaminosa veio de Adão. A herança da salvação vem de Jesus Cristo. Só para deixar isso claro, ficou claro? Bem assim, essa parte de curiosidade nós vamos deixar mais para frente para ir linkando, tá? E muitos vocês vão ouvir no culto também, na escola bíblica, que eu tenho que ir seguindo aqui o batismo, tá? Então nenhum ser humano pode viver sem cometer pecado. Temos uma natureza, conforme eu expliquei, pecaminosa, nossas vidas sentimos os efeitos dessa natureza. Nossa consciência nos alerta quando erramos. Uma pessoa sincera não se sente bem assim. Um detalhe importante que se conversa muito, desde antes da conversão, existiam aqueles momentos, às vezes numa ultrapassagem, às vezes ali quando eu vou abrir o celular, tem alguma mensagem, alguma imagem que não é legal. Já aconteceu com alguém que sentiu no coração, isso não é legal, ou isso é perigoso? O Espírito Santo de Deus tem misericórdia, sempre teve misericórdia da gente, desde a época que éramos pecadores. Por isso veio Jesus. Jesus veio, todos nós éramos pecadores. Isso é a essência já do Espírito Santo que habita em você, fala com sua intuição, com sua consciência. Se isso já aconteceu, isso já é a voz de Deus. Já é a voz de Deus falando com vocês. Então dai ouvidos. Dai ouvidos. Se de repente está na escola, no trabalho, no trânsito, no salão, na padaria, seja luz. O Espírito Santo de Deus vai falar no seu coração para fazer alguma coisa que é o contrário dele. Que é o contrário, às vezes até no dia a dia. A gente é carne, né? Infelizmente erra, mas que o erro não se torne um hábito. Não pode se tornar hábito. Viver no pecado. Fazem uma vez. Vamos dar na sequência, acredito que hoje talvez. Nossa, aqui tem uma história que eu quero contar para vocês, mas vai ser na próxima aula que nós vamos começar cedo, no horário certinho, tá? Me lembra. Apesar de nossos pecados, Deus nos amou. Vamos ler Romanos 5,8 e João 3,16 ao 18. Está na tela também, tá? Mas vamos lá. Romanos capítulo 5, versículo 8. Hoje eu vou até lendo, porque eu acho que não vai dar tempo, tá? Na tela mesmo, a gente pode acompanhar na tela. Ou agora, se vocês quiserem,
para marcar na Bíblia, eu dou uma pausa, ok? Então, Romanos 5,8. Mas Deus provou o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Se Cristo morreu por nós, ainda sendo pecadores, Ele também falava com a gente, ainda sendo pecadores. Então, hoje, entregando a vida para Jesus, em batismo, vai falar mais ainda, pode ter certeza. Isso aí é coisa que quando eu batizei, eu tive uma aula de batismo, mas foi uma mesmo. Só um bate-papo rapidinho com uma pastora. Mas uma coisa ela falou, que eu lembro que eu escutei, eu falei, não acredito, pastora mentirosa. Mas depois eu entendi o que ela quis dizer. Ela falou comigo o seguinte: quando vocês vão se entregando ao Espírito, ao espiritual, à vida, à palavra de Deus, com o tempo a intimidade com o Espírito Santo é tão grande que você está ouvindo, você vai escutar a voz dele como vocês estão ouvindo a mim, que é de forma audível, de forma parece até tangível. Ela falou isso, Deus é Espírito, não existe isso não, na minha ignorância, né? Mas de fato, uma parte estava certa, ele é Espírito, mas a intimidade traz essa percepção de que chega a ponto que Deus fala com você, parece que você está ouvindo uma voz, alguém falando isso, de tão íntimo que é, de tão profundo que é. Então eu vivi pela experiência da incredulidade e hoje, com a glória de Deus, eu vivo isso. Tem hora que Deus fala algo comigo que é tão, gente, peraí, não é possível. E fora os acontecimentos, né? Então eu tenho certeza que cada um aqui vai ver isso também, se não mais, tá? E João 3,16, nós vamos ver de novo, vamos só seguir mais um pouquinho ali até o versículo 18, tá? Para a gente decorar esse versículo. Porque decorar não, mas para isso ser uma essência nossa, né? Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Desculpa, Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. E ele vai voltar. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado, por não crer no Filho de Deus. Está condenado quando? Quando Jesus voltar, quando morrer, porque às vezes Jesus vai voltar para mim, eu morri e pronto, Jesus vai voltar para mim. Eu não vou ter a oportunidade de novo de aceitar Jesus, de batizar, de seguir a caminhada com Cristo. Então, ele veio, não veio para condenar, ele veio como cordeiro, mas ele vai voltar como juiz. Aí a gente vê em Apocalipse como que ele volta. Então, o tempo de adorar a Deus é hoje, o tempo de fazer a vontade de Deus é hoje, tá? O amanhã nem existe. Amém? Então, glória a Deus pela vida de vocês que estão aqui hoje, no domingão, acordar cedo, e ouvir um rapaz que nunca vi na vida falar de Deus, tirou o capacete, nem pintou o cabelo, deixa estar com a sala toda bagunçada. Então, isso é para onde? Glória de Deus. Deus nos provou o seu amor, enviando o seu único Filho para pagar o preço do nosso pecado, que foi sua morte na cruz, nos condenando pela graça da salvação. Vocês acompanham a leitura bíblica diária, pastor Rodrigo? Acompanham? Então vocês viram a questão aqui do preço. A questão do preço. Que antes o preço por pecado e expiação era o cordeiro, cada pecado, cada ação lá com o sacerdote tinha um animal, tinha um sacrifício, até de acordo com a condição financeira tinha lá um animal. Então o cordeiro é para a expiação de toda a congregação, onde chegava, o sacerdote colocava a mão na cabeça do cordeiro, depois ia lá fazer o sacrifício do cordeiro, tá? Por isso Jesus é o Cordeiro Santo, ele é o sacrifício para a expiação do pecado de toda a humanidade, tá? Conforme segue lá em Levíticos. Também Levíticos, Números, peraí, é isso mesmo, Números, nós vamos em Números a parte dos sacerdotes, dos animais. Então, dando sequência, sendo assim, aquele que crê em Jesus não perecerá eternamente e tem a vida eterna. A continuidade, João 3, 15 e 18. Tá? Crer em Jesus significa recebê-lo como um meio que Deus providenciou para que você tenha a vida eterna, conforme nós estamos vendo, passando. Jesus, ele é o único caminho para a salvação, para a vida eterna, é o Filho de Deus. Se não há crença, não há caminhada com Jesus, de fato não há salvação. Então você pode ter comunhão com Deus,
como diz o apóstolo Paulo lá, a carta aos Efésios, capítulo 3, 12. Vamos abrir aqui para a gente fazer a leitura desse texto. Desse versículo. Até aqui está claro? Alguma pergunta? Então, 3, versículo 12, vou fazer a leitura, ok? Alguém gostaria de ler? Só dar uma olhada aqui. Nosso pai. Temos alguns minutos. Pode ler? Verso 3:12. Pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele, a fé em Jesus. Com a fé em Jesus nós temos acesso a Deus. Antigamente era acesso a Deus era só através do sumo sacerdote, era só ele que tinha acesso. Mas quando Jesus morreu, ele falou, o véu se rasgou. Quando fala véu, eu pensava em véu tipo de noiva, né? Aquela coisa fininha. Mas o véu, na verdade, ele tinha de largura, eu acho que eram 37 centímetros de largura, o véu que separava. 37, 33. Desculpa, eu vou pegar esse número, mas ou seja, ele era bem largo. Então, assim, para se rasgar de fora a fora, como se rasgou, era impossível uma mão humana fazer isso. Só que com a morte de Jesus, o véu se rasgou, dando um livre acesso ao Pai. E hoje nós temos, em qualquer lugar onde você estiver, você pode orar a Deus, falar com Deus. Você não precisa ir a um certo local, ir na igreja, ir a um lugar que tem acesso ao Pai. Você tem acesso ao Pai em todo e qualquer lugar. Igreja não é o local, somos nós. É a congregação, é a comunhão. E aí, meu querido, a paz? Por favor. Bom dia, dá licença. Bom dia. Bom dia, gente. Só para a gente montar o violão, tá? O violão, né? Vou pegar Os dois aí. Ah, tá. Você vai dar uma. Obrigado, pessoal. Desculpa, viu? Falou, depois você paga o café ali e uma água. Deu um suquinho pro desenho. Paz, obrigado, com Deus, irmão. Seguindo, eis Jesus, para ter comunhão é o quê? É nós que fomos, né? Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu cearei com você. Estarei junto com a sua família, estarei a salvação através de nós, os homens aqui agora, tá? Sua família, aliás, desculpa, tá? Essa brincadeira eu fazia os homens, não é só os homens, através dos homens sim, mas a mulher também. A mulher, a mãe, através da sua oração, é muito poderosa a mãe que abençoa o filho, que ora pelo filho, põe a mão na cabeça dos filhos. Os homens, a mesma coisa, põe a mão, abençoa sua mulher, abençoa seus filhos. Nós temos esse poder que Deus nos deu de abençoar. Através de uma pessoa pode ser salva toda a família. Aí é com o tempo, oração, às vezes é tão assim, às vezes é tão rápido, às vezes não, é com um time. Cada um tem o seu tempo. Mas Jesus está ali o tempo todo, batendo na porta. Basta a gente abrir para cear com ele. E há duas condições para Jesus entrar em sua vida. Quais são? Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. Jesus está à porta, como eu disse. Isso aqui é algo simples, mas forte e poderoso. Principalmente para nós que estamos na caminhada, buscando ser soldados de Cristo, para pegar o Evangelho lá fora. Às vezes lá fora você busca tanta ciência para falar de Jesus, só precisa de uma frase. Meu amigo, Jesus é Filho de Deus e Ele já bate a porta do seu coração. Ele já te chamou, tem certeza que você já teve momentos com Jesus. É só você ceder, é só você abrir, é só você deixar Ele agir na sua vida. É a partir desse momento que nós começamos a entender e a sentir a presença de Deus, as maravilhas que de fato Ele tem para nós, que vai muito além das coisas terrenas. E se você já o convidou, reconhecendo como a providência de Deus, para que você tenha a vida eterna, Ele já vive em você. Então nós vamos ser gratos, vamos agradecer. Toma um hábito de ser muito grato. Eu falo que um dos maiores milagres da vida, isso é louvor e adoração e gratidão a Deus. Eu tenho um colega que ele
Ele era ímpio, sabe aquele morno, vai e volta, aí sofreu um acidente de moto. Ele sofreu um acidente de moto, ficou em coma, ficou hospitalizado e só alimentando por sonda, ele não movimentava. Ele fala até hoje, toda vez que ele fala, ele enche os olhos d'água, que ele nunca chorou tanto na vida quando ele conseguiu sentar na cama, aí ele conseguiu olhar para baixo, só que dessa vez ninguém calçou o chinelo dele, ele fala que colocou o pé no chão e calçou os chinelos. Naquele momento, ele fala que o Espírito Santo, ele ficou cheio do Espírito Santo, de alegria, foi uma alegria tão grande que ele começou a chorar, ninguém entendia, mas era um choro de alegria. Ele falou, olha que eu estou passando o pé sozinho, Deus operou um milagre na minha vida e me deu a condição de viver de novo, então agora eu vou seguir os caminhos. Aí ele fala, gente, não espera não. Ele fala assim, no bate-papo, ele não é pregador, não é pastor, não é professor, mas no bate-papo todo mundo sempre que tem oportunidade, ele fala, não espera acontecer nada ruim com você não, vai bonitinho, já vai de agora, sabe, está em pecado, larga a prática do pecado, acontecer de vez em quando, pode ser que aconteça, mas você permanecer na prática do pecado, você anda desgraça da sua vida, não seja isso, não faça isso, não deixe acontecer nada pior que você. Hoje ele vai comer, porque a gente sabe, essa conversa normalmente acontece quando a gente vai comer, ele... Lembro até hoje, a primeira vez que eu ouvi ele contando a história dele, nós fomos comer um cachorro quente no prato. Hoje eu nem como essas coisas mais, mas na época eu fui comer cachorro quente assim, era no prato e a gente está comendo. Acho que todo mundo acabou de comer em 20 minutos, né? Porque comendo, bebendo, batendo papo. Ele não estava nem na metade, ele demorou 1h40 minutos para acabar o prato dele. Eu lembro até hoje disso. A gente fala, né? Pô, gente, vocês não têm noção, a maravilha, o milagre que é você poder mastigar. Deus te deu força, poder aqui de se mastigar, sentir o sabor da comida e engolir. Ele abre assim, olha aqui, ó, eu fiquei não lembro quantos meses mais, tá? Qualquer um que eu falar que eu estou chutando, eu não vou nem chutar. Mas foram meses. Ele abre assim, olha aqui, ó, só entrava a comida por aqui, não sentia sabor, não mastigava. Você acha agora que eu vou comer rápido? Não, saboreando. Então assim, você já vive milagre todo dia. A gente já vive milagre todos os dias da nossa vida. Deus é maravilhoso, então por isso vamos ser gratos, agradecer mais. Porque eu sei que no mesmo tempo que nós estamos orando, buscando, jejuando, estudando, mas a TV, o celular, a companhia, a rede social, o trabalho, nós somos rodeados de pessoas ímpias. Porque nós somos bombardeados, hipnotizados o tempo todo. Faça isso, faça aquilo, compra isso, você tem que ter aquilo, você tem que ter isso, você não tem que ter nada. Isso é só venda, isso é só hipnose. Eu estudei essas coisas, então eu sei as cores que são escolhidas, o som. Eu fiz um mini curso sobre músicas. Como é que fala? Eu tenho umas palavras que são. Quando a música está escondida dentro da música, subliminares, música subliminar. Então, assim, eu consigo criar uma música para ela não sair da sua cabeça. Música subliminar, por quê? Sabe? E hoje, infelizmente, por isso que eu fiquei um tempo fora da igreja. Infelizmente, está dentro da igreja. Tem hipnose dentro de algumas instituições religiosas. Já deu tempo? Será que já? Me avisa, por favor. Então, vamos ter que finalizar. Mas você acredita que já chegou na hora certa? Estamos quase finalizando. Eu não vou conseguir finalizar tudo porque, por conta do atraso hoje, vocês me desculpem mesmo o atraso. Por graça de Deus, não vai mais repetir. E aí nós decidimos que vai ser na sala hoje. Então, por isso que está desse jeito, nós vamos arrumar a sala melhor. Quando tiver muito calor, a gente vai para fora. Mas, por enquanto, vai ser aqui na sala mesmo, tá? Então, como está começando o culto, eu vou parar por aqui. Mas, assim, se vocês toparem, a gente começar na semana que vem uns 15 minutos mais cedo, só para finalizar essa, pode ser? Pode ser? Então, por exemplo, em vez de começar 9, não, começar 8h45, eu chego aqui 8h15. 8h15 já estou aqui na porta. Vou ver se o pastor disponibiliza a chave, que aí a gente finaliza essa lição e já começa a outra e eles vão estar em dia. Ok? Irmãos, então, muito obrigado. Deus abençoe. Ficou alguma dúvida? Oi? Olha, não foi exposta nenhuma limite ou até